Ei, Sonic, seu porra. Metal Sonic. Não, porra, o Cristiano Ronaldo. O que você quer? É que eu tô meio... Você tá o quê? É isso aí, tá ligado? Que porra é essa? Uai, o quê? Essa porra aí que tu fez. Olha lá, começou. Esse no cu. Quero não. Oi, Shadow. Defunto não fala, por que você tá aqui? Porque aqui tem 3 Shadow. O negão, o azul e o metálico. Não. Maria, te apresento o Pica Sonic e o pau metálico. Belos nomes, hein, Shadow? Quem pegou a porra da minha ração de gato? Bom dia pra você também, Blaze. Sonic, eu sei que foi você, seu porra. Que gatinho fofinho. A minha filha também é fofinha só. Metal Sonic, o cara. Ai, meu pai do céu. Ninguém pegou sua ração não, Oi, Blaze. É o quê? Depois que eu queimar seu cu, você reclama. Calma lá, ô queima-rosca. Pronto, virou um mosquito. Posso participar do vídeo? Sai daqui, senhor. Caramba, eu nem respirei. Ô, Sonic, nada. tá aqui, para. A internet dele tá ruim. Ué, de quem? Do Metal, né, caralho? Ele tá com delay. Queima-rosca! Esse sou eu, seu porra. Ah, é? Olha,